botei como título Igreja Viva, ou se vocês quiserem colocar Comunidade de Discípulos, hífen, uma igreja viva. O que é essa igreja viva? Qual é o modelo que nós temos de uma igreja que é vivificada? Entenda-se, igreja viva não é feita de pessoas vivas apenas, mas ela é composta de pessoas cheias do Espírito Santo, vivificadas pelo Espírito Santo, animadas pelo Espírito Santo, sensíveis ao Espírito Santo. E o modelo nós temos na palavra, que é Atos capítulo 5. Eu iniciei o culto hoje compartilhando essa palavra, que o Espírito Santo, ele desceu em cima de uma palavra de Jesus, cumprindo-se uma palavra de Jesus. Mas para que essa palavra se cumprisse, 120 pessoas que não faziam parte de nenhuma denominação, muito pelo contrário, né? Ali havia judeus, havia gentios, eles perseveravam unânimes, durante 10 dias consecutivamente orando, para quê? Para que se cumprisse a palavra de Jesus num cenáculo, e ali o Espírito Santo descesse para quê? Cumprisse o que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8, para que todos aqueles que estavam ali, os apóstolos, os discípulos, fossem revestidos de poder para um único propósito. Qual o propósito? Serem testemunhas da obra, da vida e da obra de Jesus. Amém? E aí aconteceu que naquele movimento todo, naquela, eu digo assim, Oktoberfest espiritual, porque era uma festa espiritual que estava acontecendo em Jerusalém, tinha 16 tipos de nações diferentes, de nacionalidades diferentes, pelo menos é o que está na Bíblia aqui que eu contei, né? Posso ter, uns falam 15, outros falam 16, mas eu contei 16. E esses 16, quando veio o Espírito Santo, irmãos, Pedro e os apóstolos, cheios do Espírito Santo, começaram a proclamar o Evangelho do Reino. A vida e obra de Jesus, que Jesus tinha vindo, era o Filho de Deus, tinha feito muitos sinais e prodígios, mas através da vida dele, ele teve que morrer para que rompesse com os grilhões da morte, a maldição que havia sobre nós, lá depois do pecado do Adão e da Eva. E através dessa morte, ele pegou junto com o diabo essa maldição, rasgou o escrito de dívida e ressuscitou no terceiro dia. Para quê? Para que depois de 40 dias a terra fosse exaltada, para que a partir daquele momento descesse o Espírito Santo sobre não só uma pessoa, mas sobre todos aqueles que crescem. E esses que crescem iam multiplicar essa vida, essa revelação da vida e obra de Jesus sobre toda a terra. E a partir disso, depois disso, os judeus, essas pessoas que estavam lá, a palavra compungiu o coração. Em Atos 2, versículo 37, nós lemos, eles perguntaram para Pedro, o que nós vamos fazer então? Para que a nossa vida mude. Aí Pedro disse, arrependei-vos, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus. E a gente sabe que arrependimento é uma mudança de mente, e o batismo é a morte da velha criatura, não é apenas um mandamento de Jesus, mas nós temos que crer, e quem crer e for batizado vai ser salvo dessa maldição do Adão e da Eva que nós nascemos, todos nós, de sermos desobedientes, incrédulos e independentes. E aí eles foram cheios, né, e através do arrependimento, do batismo nas águas, eles receberam o dom do Espírito Santo. E eles receberam essa palavra. E o que eles faziam? Qual foi a consequência natural? Eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, que é esse versículo na qual é o nosso foco, o nosso lema. E a partir daí começou a acontecer muitas coisas, até que chegou em Atos capítulo 5, e aqui está o modelo de uma igreja viva. E eu quero me pegar para mim, essa palavra, claro, eu sempre pego para mim, né? Para que nós possamos entender o que o Senhor quer de nós, através da vida do Espírito Santo dentro de nós. Amém, irmãos? Estão entendendo? Tu crê que o Espírito Santo habita em ti? Se tu te arrependeu, foi batizado nas águas, entendeu que através do batismo tu morreu para a velha criatura e a partir dali nasceu uma nova criatura, não mais só revestida, não só com a tua natureza terrena, mas revestida de Cristo, para ser uma nova criatura nele,
para que a vida eterna habite em ti, a partir desse momento, tu recebeu o dom. E tu pode, através do Espírito Santo que habita em ti, fazer coisas maiores ainda que ele fez. Isto é a palavra que Jesus mandou. Isso é a palavra que ele colocou na tua vida, na minha vida. E por crer nela, nós tomamos um dia essa decisão. E aí nós entramos nesse reino. E fizemos parte de um corpo. Não somos mais sozinhos. Nós fizemos parte não de uma denominação que a gente repete, mas fizemos parte de um corpo. E um corpo que é vivo, vivificado pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Aleluia. Então, em Atos 5 nos conta exatamente as características de uma igreja que é viva. A comunidade entenda-se um grupo de pessoas que tem tudo em comum. E por isso que a comunidade de discípulos, e nós temos a nossa razão social, jurídica, Associação Cristã, Comunidade de Discípulos de Jesus, na cidade onde nós estamos. Isso é uma responsabilidade para nós, né? Porque nós temos que viver como tal, não é verdade? Então, temos que estar firme nisso. A primeira coisa que eu coloquei aqui, que a primeira característica de uma igreja viva é o temor. Vamos ler Atos capítulo 5, versículo 11. Diz assim: e sobreveio grande temor a toda a igreja. Igreja, entenda-se os chamados para fora. Isso no grego. No hebraico, é os que com poder manifestam a vida de Deus. Amém? Unidos no mesmo poder. Isso é no hebraico. No grego, é os chamados para fora, para que esse poder se manifeste. Então, diz assim: a igreja de todos, e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Que acontecimento foi esse, meus irmãos? É simples. Havia um grande avivamento. A comunidade dos que criam tinham tudo em comum, viviam, compartilhavam o pão de casa em casa. Né? Naquela época tinha muito mais do que só rancho que a gente dava. As pessoas, não havia necessidade entre eles. Eles tendo suas propriedades, se tinha duas, vendia uma, para que aos pés dos apóstolos, a autoridade espiritual sobre eles distribuíssem entre todos aqueles que não tinham. E eles viviam isso de forma muito tremenda, porque eles estavam juntos, oravam, compartilhavam essa vida. Mas de repente aconteceu que lá um certo homem, capítulo 5, versículo 1, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro. Ninguém pediu dinheiro para ele, mas ele resolveu reter. Ele resolveu participar da comunidade e ir até aos pés dos apóstolos e lá depositar parte disso. E Safira, a esposa dele, a auxiliadora dele, estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Irmãos, qual foi a mentira que ele fez para o Espírito Santo? Eles nunca pediam nada para ninguém. Os apóstolos não pediam nada para ninguém. Mas o próprio Espírito Santo movia para que tudo que eles tinham não era só deles. Eles depositavam aos pés dos apóstolos, depositavam ali para os pastores deles, para que eles, através da convivência com o corpo, compartilhavam todos os seus bens para todos, para que não houvesse necessidade nenhuma. E eles tinham essa aliança com quem? Com o Espírito Santo. Eles tinham uma aliança. No início, quando logo me converti, eu sempre repito isso, às vezes seria bom até nós revermos isso, né? Nós fazíamos muito o pacto dos discípulos. O pacto dos discípulos era uma aliança que nós fazíamos, o discipulador com os discípulos, por exemplo, de confidencialidade, pontualidade, confidencialidade, já falei isso? Já, né? De afirmação de amor, né? De transparência, de andar transparente um com o outro. Então, eles tinham isso lá, viviam uma aliança, não ficavam preocupados. E lá, Ananias e Safira, de comum acordo, tinham essa aliança. Diziam que Jesus era o Senhor deles, que o Espírito Santo movia eles. Eles venderam uma propriedade e foram dar metade, dizendo que não era metade, era tudo que eles tinham. E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: mas por que tu mente para o Espírito Santo, retendo parte do valor do campo?
E ele diz assim: não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Em outras palavras, o senhor pega o dinheiro, não precisa mentir para mim. Pega, é teu, faz o que tu quiser, né? Vai curtir a tua vida. Mas não brinca com o Espírito Santo. Não diz que o Espírito Santo é teu Senhor e tu, na realidade, não vai devolver, não cumpre com uma aliança que tu tem com Ele. O que aconteceu? Puf! Caiu duro. Morreu. Por quê? Porque naquela época havia um grande avivamento do Espírito Santo. Não tinha tempo para pecado, irmãos, para mentira. Era uma vida extremamente transparente com o Espírito Santo. Aí chegou a sua amada Safira. Aí Pedro pergunta para Safira: Safira, onde é que está isso? Está aqui. Então Pedro, dirigindo-se a ela, versículo 8: diga-me, amada Safira, por este valor que vocês venderam aquela terra? O que ela respondeu? Sim. Eles fizeram juntos, eram bem juntinhos os dois, né? Tão juntinho que morreram juntinho, no mesmo pecado, né? Disseram assim: sim, né? Por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram de acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que a porta, aí a porta está aos pés dos que sepultaram o seu marido, e eles vão levar você também. O que aconteceu? Safira, puf, caiu dura também, morreu. O que quer dizer com isso, irmãos? Olha a consequência. Porque a igreja, a comunidade dos discípulos ali, era algo que, diz a palavra, se 3.000 se converteram numa pequena palavra, no primeiro momento, imagina a multidão das pessoas que se moviam, e todos foram testemunhas desse acontecimento. E isso gerou um grande temor. O que é o temor, irmãos? Temor é amar as coisas que Deus ama, odiar o que Ele odeia e obedecer o que Ele manda. Temor é não fazer apenas o lícito, mas fazer aquilo que é da vontade dEle. É algo que a gente tem que ficar atento, porque nós podemos pecar quando estamos sozinhos, mas contra o Espírito Santo jamais nós vamos pecar. Nós podemos omitir uns dos outros, podemos ser personagens uns para os outros, podemos nos achar melhor, ou muitas vezes muito espiritual uns para os outros, mas para aquele que nos criou e habita em nós, nós não enganamos. E como é que a gente sabe disso? Pelos frutos. E aqui houve um grande temor, porque a igreja entendeu que quando eu mento para o Espírito Santo, a consequência é a morte. É algo que para eles era o fim. E realmente para esses dois aqui foi o fim mesmo, né? Com certeza eles não estão no lugar onde Jesus está, porque eles mentiram para Jesus. E Jesus não habita onde existe a mentira. Por que eu digo isso para vocês? Porque é algo que tem que acontecer constantemente na minha vida, na nossa vida. Constantemente. Se eu consigo, às vezes a nossa mente está tão cauterizada que a gente mente em algumas coisas para nós mesmos, porque a mentira repetida várias vezes se transforma numa verdade, né? Mas graças a Deus, eu dou graças a Deus para minha esposa. Minha esposa sempre faz ver, principalmente no trânsito, que quanto eu preciso mudar de atitude. Ela não me deixa, ela sempre me lembra quem eu sou, não só no trânsito, né, mas em outras coisas na área. Esse é o papel da mulher. Não seja de comum acordo. Sei que o marido está mal, sei que o marido está isso, está aquilo, né? E muitas vezes os homens. E como isso é prático, principalmente para os homens, essa palavra para os homens. Se Jesus é cabeça do homem, o homem cabeça da mulher, é óbvio, aonde as trevas vão atacar, aonde vai quebrar, aonde a ligação vai romper, aonde a religiosidade vai pegar, na mulher ou no homem? No homem. Quando os filhos estão entregues a si mesmo, né? É culpa da mulher, envergonha a mulher, por quê? Porque o cabeça está fraquinho, né? E quando ela é conivente com o pecado do marido, então, muitas vezes assim, não, o marido é cabeça, tudo com ele, né? Pior ainda, irmãos. Aí os dois vão para o mesmo lugar, porque se Cristo não é cabeça do homem, não vai ser teu cabeça também, se tu é casado. Então, não só ora pelo teu marido, mas alerta ele, para que o coração dele se encha de
temor. E se tu é solteira, trata de fazer aquilo que o Senhor tem mandado tu fazer. Obedecer aquilo que o Senhor tem. Porque é muito fácil, irmãos, pela falta de temor, a religiosidade pegar, né, e nós gostarmos. Quer um sintoma de falta de temor em Deus? É amar as coisas do mundo. Pergunta para o teu marido, tu ama as coisas do mundo mais do que as coisas do Senhor? Pergunta aí. Nem pergunta, tá? Pode dar uma zebra na resposta. Mas quando a gente ama mais as coisas do mundo, irmãos, do que as coisas do Senhor, ali está um sintoma de uma falta de temor. Mas não pergunta para o teu marido, pergunta para o teu irmão que está do teu lado. Tu ama mais as coisas do mundo do que as coisas do Senhor? Não tem isso. E o propósito não é tu agradecer, irmãos. Não é tu agradecer porque o Espírito Santo não está vivo. É um desastre quando o Espírito Santo não está vivo. Porque quando não existe temor, e muitas vezes não acontece os sintomas, é porque realmente o Espírito Santo não está vendo no meio de nós uma liberdade para se manifestar. Amém? Aí vivemos de leis e costumes, enganando a nós mesmos, achando que enganamos outros. Segunda característica de uma igreja viva, uma comunidade de discípulos viva, está nos versículos 12 a 14, do capítulo 5. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Eu vou repetir esse versículo, que muitas vezes a gente acha assim: eu quero que muitos sinais e prodígios sejam feitos entre o povo pela mão dos pastores, apóstolos e profetas. Sei lá, né? Aqui está falando dos apóstolos. Mas aqui é ponto. Por que que isso acontece? Por que que isso acontecia? Porque todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Aí no 13 diz assim: mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. O restante é aqueles que não criam, aqueles que não faziam parte da comunidade. Por quê? Porém, o povo tinha grande admiração por eles. E aumentavam sempre mais e mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Então a segunda característica, irmãos, de uma igreja apaixonada, uma igreja viva, é a unidade. A unidade com Jesus não só faz prodígios e sinais, mas como atrai grande admiração e aumenta muito os números daqueles que creem no Senhor. Aí o inverso é verdadeiro também. Se não há unidade, não há sinais e prodígios. E não se encontra admiração de quase ninguém, irmãos. Porque vai ter que base. A gente só pode refletir aquilo que a gente vive. É ou não é verdade? Por que que isso acontece? Por que que não acontece a unidade? Quando é que não acontece a unidade? Não é só pela falta de temor. De novo, a unidade é quebrada porque esse princípio, a gente já repete, né? A gente até, lá no início, a gente falava sobre o princípio do pirê de batata e do saco de batata. A diferença do saco de batata é que são várias batatas dentro do saco, mas cada uma vive a sua própria vida e sua própria realidade. Mas estão no mesmo saco. Agora o pirê de batata, irmãos, é uma ciência maravilhosa. Para te fazer um pirê de batata, as mulheres que podem explicar melhor, para começar tu tem que descascar a batata. E algumas batatas têm uns olhozinhos, né? Tu tem que cavocar ali e ainda limpar. E depois disso ainda, depois de descascar, tu tem que lavar a batata. E depois de lavar a batata, tu vai prensar a batata com outra batata, para que as duas sejam uma só. E aí vira um pirezão. Cozinhar! Pior ainda, irmãos, tu vai para o fogo ainda. Tu achou que estava só pressionado? Não, tu vai cozinhar, vai para o fogo ainda, vai queimar. E depois de estar quentinho, tu vai pressionar. Mas sabe por que não existe unidade, irmãos? Porque a gente acha que a gente vive numa igreja que é saco de batata. Por quê? Se eu estou no mesmo saco, eu tenho a minha vida, tu tem a tua vida. Nós estamos no mesmo saco, né? Temos cara de batata, cheiro de batata, sujeira de batata, mas não somos, vamos longe de ser pirê, irmãos.
E quando nós somos um, isto Deus ensinou lá em Gênesis 12, na Torre de Babel. Quando o povo é um, não há restrição para aquilo que eles intentam fazer. E isso entra, e é óbvio que o diabo sempre vai atacar isso, por quê? Porque atacando isso, essa comunidade de discípulos fica completamente sem poder. Pode ter uma pessoa, 2, 3, cheias do Espírito Santo, mas 1, 2, 3 pessoas não refletem um corpo inteiro, por mais poderosas que elas sejam. É o corpo que reflete. Jesus é cabeça de um corpo. Se o corpo é egoísta, é cheio de batatas e não é feito de um pirê. Eu amo pirê, irmãos. Talvez por isso que eu gosto da comunidade, da congregação, gosto de estar com os irmãos. Que eu acho que a comida que eu mais gosto, depois de estrogonofe, é o pirê. As duas coisas, minha esposa é especialista. Abre parênteses, agora já estou fechando também. Pirê de batata, irmãos. Agora ela está fazendo um curso, então faz umas coisas diferentes, bota um queijo, um negócio assim que fica estupendo, irmãos. Assim, ó, fica cremoso, com aquele molho de batata, aquele molho de carne de panela. Jesus amado, o céu é o limite. É uma coisa maravilhosa. Mas fecha parênteses. Nesse princípio, não há restrição para aquilo que Deus quer fazer. Mas qual é o sintoma do saco de batata? Cada batata é independente, é desobediente, não crê que o pirê, não tem um coração de ser pirê, e acha que é pirê, irmãos. Batata no saco de batata, ela vai achar sempre que nunca vai deixar de ser uma batata. Agora, quando é prensado, cozinhado, descascado e juntado com outro, é completamente diferente. Tu vai negar a ti mesmo, a tua vontade. E aí tu vai realmente se tornar uma unidade em Cristo. O Espírito Santo vai poder ter toda a liberdade. E aí as coisas vão começar a acontecer. De novo, se eu prefiro estar com as pessoas do mundo, falando coisas do mundo, fazendo coisas do mundo, curtindo coisas do mundo, do que estar com os irmãos, alguma coisa, pode ter certeza. Aleluia. Mas vamos aqui, que aqui está bom também. Só dá um... Então, isto é um sintoma, irmãos. Não é regra, não é lei, não é nada. É simplesmente uma síndrome do Ananias e Safira. Tu não cai duro. Não caiu duro ainda. Mas a tendência é sermos aqueles zumbi, né? Aqueles mortos espirituais, porque nós gostamos mais das coisas do mundo do que está com aquilo que Deus nos mandou fazer. Olha aí, já ligou o cavalo. Amém? Isso é unidade. E quando há essa unidade, as manifestações dos dons se manifestam naturalmente, irmãos. Amém? Ih, não escutei nenhum amém. Não sou eu que digo, quero animar vocês, é a Bíblia, é a palavra que diz. Vai acontecer. Quando nós abrimos mão da nossa vontade, é bom, irmãos, estar convivendo com irmãos diferentes da gente? Não é. Bah. Aleluia. Ó, pilha nova, vida nova. Amém? O que nós queremos? Viver uma... Eu acho, e eu tenho impressão, né? Talvez ou nós nos enganávamos mais antes da pandemia, mas depois da pandemia, o egocentrismo, o egoísmo, nós achamos muitas justificativas para viver a nossa vida isolada. Tem como num pirê de batata eu separar uma batata depois de esmagada, irmãos? Não tem. Mas às vezes a gente acha que dá. Não sei qual é a ciência que a gente imagina, né? Não tem como. Ou a gente nunca foi pirê, e se a gente nunca foi, é bom através do Espírito, porque o Espírito Santo faz isso na gente. Ele vai
por pior que seja, porque o teu irmão, meu irmão, não fui eu que escolhi, foi ele que me escolheu. Foi ele que escolheu o irmão para estarmos juntos comigo, nós dois. Amém, queridos? Essa é a segunda característica de uma igreja viva, uma comunidade que vive. E uma comunidade que vive dá fruto. Uma comunidade que o Espírito Santo é vivificado através da palavra, dá fruto. Amém? A terceira característica de uma igreja, de uma comunidade, de uma igreja viva, está no versículos 15 e 16 do capítulo 5. Se a primeira é temor, a segunda é unidade, a terceira é compaixão. Diz assim, eu li antes, né? A ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem. Interessante, quem é que levava os enfermos, irmãos? Quem é que levava os enfermos para serem curados? Quem vocês acham? Todo o povo. Todo o povo sabia que se levasse para Pedro, ou se levasse para perto dos apóstolos, os enfermos seriam curados. O povo acreditava. Amém? Aí, a ponto de levar os enfermos. O que acontecia? Ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados, com espíritos imundos. E o que acontecia com essa multidão? O que diz aí no final do versículo? Quem era curado? Quantos? Todos eram curados. Todos. Por que, irmãos? Vocês acham que o Pedro ia orar pela multidão um por um? Ele caminhava, todo mundo levava. Mas quem vocês acham que orava? Eu achei muito interessante esse comentário que eu estava vendo. A igreja orava. Toda a igreja orava. Todo mundo manifestava poder e graça, porque era uma multidão. Aqui diz assim, uma multidão. Se o Pedro fosse orar por cada um da multidão, ele estava até hoje orando por eles. Então não era, irmãos, a unidade, o Espírito Santo habitava, operava em toda a igreja. E muitos sinais aconteciam. Essa semana no grupo caseiro, os poucos ali entre nós ali que estávamos, nós compartilhamos ali, estudando os 5 mãos, nós perguntamos, qual foi a última vez que tu escutou que o Senhor falou contigo? Foi sensível ao que o Senhor falou contigo. Né? Uns foram essa semana, outros faziam um bom tempo que passou. Né? Qual foi a última palavra que tu escutou? Aí eu fiquei pensando comigo assim, né? Irmãos, tu imagina, eu sou casado com a Mara, vivo com a Mara, amo a Mara, minha vida é compartilhada com a Mara. E eu escutei ela falar quando eu me converti. Eu ouvi ela há uns 2 meses atrás. Ela falou comigo. Mas eu digo que ela está comigo. Ela vive comigo. Ela habita em mim. Dormimos juntos, ali, no mesmo quarto, na mesma cama. Compartilhamos as coisas juntos. Mas quando é que eu ouvi a voz dela? Faz um tempo, 1 mês atrás. Acho que foi quando eu me converti. Alguma coisa está errada nisso, irmãos. Quando nós oramos, quando nós buscamos e não escutamos aquilo que está escrito, que o Espírito Santo habita em nós e fala conosco, ele vive em nós, alguma coisa está errada com quem? Com o Espírito Santo ou com a gente? Por que isso? Porque alguma coisa em nós, os nossos ouvidos não estão sensíveis para escutar aquele que quer falar conosco. Alguma coisa está ocupando o lugar dele em nós. Amém? Por isso, o que gera compaixão? A compaixão gera tu não pensar na tua dificuldade, no teu problema, na tua necessidade, na tua problemática. Tu sai do teu egoísmo, tu sai do teu umbigo e começa a olhar para as necessidades dos outros. E por isso, quando a gente olha para a necessidade dos outros, tu vê que a tua não é nada comparado com aquele que tem muito mais do que tu. Muito mais necessidade do que tu. Quando nós saímos disso, por isso que há muitos doentes e não poucos que dormem. Porque a gente sai do foco daquilo que Deus tem nos mandado fazer. Amém?
Eu não quero aqui acusar, eu me cobro de mim, irmãos. Eu fui segunda-feira, sexta-feira nós fomos no velório lá da Alzira, esposa do Rogério, praticamente uma das nossas mães aqui, né, da paternidade que o Rogério tem sobre nós, foi nos despedir e honrar lá o Rogério, dar um abraço nele. E lá estávamos compartilhando, o Rogério comigo, que saudade, que falta ele sente, né? Nós chegamos à conclusão ali no enterro, nós temos muitos membros, muitos amigos, muitos irmãos na congregação, mas quem é realmente o nosso amigo? Quem nós temos essa aliança de amor e compaixão com outros? Quantos nós temos? Não é verdade? Se eu não consigo nem devolver para o Senhor, será que eu vou dar alguma coisa para alguém, no sentido do meu tempo, das minhas emoções? As coisas mínimas, né? Seja material, seja até espiritual. Nós temos condição, porque compaixão é fruto de um coração cheio de paixão por Jesus. Nós recebemos, nós só podemos dar aquilo que recebemos. Fomos muito amados, por isso amamos. Amém? Aleluia. E aconteceu uma coisa bem interessante essa semana. Eu emprestei dinheiro para um dos meninos que joga conosco lá. E a minha fé que eu ia receber de volta era zero. Zero. Ele é muito queridão, assim, mas é um fanfarrão, assim, né? Conversador. Mas eu emprestei. E eu vou confessar só para vocês aqui, vocês não contam para ele. Eu emprestei para que ele nunca mais me pedisse, irmãos. Na realidade, no meu coração, eu estava pagando para que ele nunca mais me pedisse um pila. O que o cara faz? Me pagou. Me devolveu. Aí, eu disse, Senhor, obrigado. Ele me ligou, mandou mensagem e tal. Eu disse, eu não acredito, ele está me pagando. Mas daí, olha o que o Senhor faz. Como se tivesse falado, e eu, a minha incredulidade, confessando aqui, aí ligou um outro, quase que imediatamente, ligou um outro rapaz que joga conosco, com um propósito muito nobre, lá no bairro onde tem o colégio, lá o Elemar, ia ter uma atividade para as crianças sábado de tarde. E eles estavam em busca, esse rapaz estava em busca de uma ajuda, de patrocínio, para ajudar no pagamento de brinquedos para as crianças, tal. Irmãos, o que aconteceu? Fiquei feliz da vida que o irmão disse, eu vou te pagar. Eu recebi. Não levou, não sei, só olhando no celular ali para dizer quanto tempo foi a diferença. O que acabou acontecendo? Ligou o outro para mim, mandou mensagem, tudo por WhatsApp. O outro disse assim, pastor, tudo bem? Tudo bem. Quando eles chegam para dizer que está tudo bem, pode ter certeza que não é para perguntando se Jesus está no negócio, né? Daí ele me contou, vai sair assim, tem uma mulher que papapá. Ah, que legal. O que o senhor acha? O projeto, podia patrocinar? Não vai patrocinar, eu te ajudo. Mas eu confesso para vocês assim, eu disse, mas eu não tive nem o gosto de receber o dinheiro. E já vou dar. Mas ali me veio na mente assim, de quem é e para quem é. Irmãos, eu não sei se não foi feito evangelismo, não foi feito nada. Mas o que eu aprendo com essas coisas? É tudo dele, irmãos. E na realidade eu nem vi o 100 pila. Né, o Joaneiro recebeu e eu acho que passou adiante, né? Puf, recebeu. E o senhor até não me deixou para que eu não ficasse tentado, irmãos. E já foi para abençoar o projeto que eu nem conheço. As crianças lá no ginásio, de uma atividade com crianças que teve no sábado de tarde. Não sei nem como foi. Espero que tenha sido uma bênção. Mas, irmãos, vocês acham que o Senhor está preocupado com a mulher que está fazendo com as crianças, está fazendo o projeto? É com o meu coração. É com o meu coração. É a compaixão que eu tenho de crer nele. De acreditar, de saber que o meu coração é dele. Amém? Estou confessando aqui uma incredulidade, mas graças ao Senhor, o Senhor vai fazendo, devagarinho ele vai fazendo, na minha vida. Quarto motivo, se a primeira é temor, a segunda unidade, a terceira é compaixão,
a quarta característica de uma comunidade verdadeiramente de discípulos, uma igreja viva, está no versículo 19 e 21. Não esqueçam, temor, unidade, compaixão e agora obediência à palavra. 5, 19 a 21. Texto muito interessante aqui. O que aconteceu aqui, irmãos? 19 a 21. Eu vou ler o 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, religiosos, ficaram com muita inveja dos discípulos. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor, olha só o que aconteceu. Um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras dessa vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Irmãos, eles tinham sido presos. Os religiosos prenderam os discípulos para que eles não pregassem. De madrugada, de noite, aqui, né? Diz assim: à noite, um anjo do Senhor foi lá e libertou eles de forma sobrenatural. E disse: vão ao templo. Se tu foi preso, foi perseguido, sabe o que é ser preso, irmãos? Eu não sei porque eu nunca fui, nem espero nunca ser. Mas tu sai da tua casa, sai da tua liberdade, tu vai, imagino, para um lugar muito pequeno, com muitas limitações. Tu sai da tua tranquilidade, da tua alegria, da tua liberdade. Isso é tolhido, vai lá para um lugarzinho. Tudo isso através porque tu prega Jesus. Tu é tratado como se fosse um bandido porque tu prega Jesus. Isso aí tu vai para a prisão. E aí, imagina o que eles fizeram na prisão. Só podia ter orado, porque apareceu um anjo e abriu as portas da prisão e disse: vão para casa, escondam-se, se protejam, vocês pregam a minha palavra, vão comer um churrasco com a família, se alegrem, né? Fiquem lá, curtam os filhos, os netos, os parentes. Foi isso que o Espírito Santo falou, o anjo falou, irmãos? Não, vão lá e preguem, prega a palavra. Preguem a palavra, digam ao povo todas as palavras dessa vida, quer dizer, falem de Jesus, falem de Jesus. O que eles fizeram? Tendo ouvido isso do anjo, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinaram. Então, quarta característica é obedecer. Obedecer. E eu boto para mim assim, eu tenho tido muitas atividades, seja profissional, seja da congregação, seja de projeto, seja bastante coisa. Graças a Deus tem bastante coisa e o Senhor tem me dado mente ainda para mim administrar na minha mente cada uma das coisas. Mas o que governa a minha vida, irmãos? É o meu trabalho? É o recurso que eu recebo? Eu tenho tomado aí umas lambadas boas, assim, umas pauladinhas, assim, umas varadinhas abençoadas? O que domina a minha vida? O que governa a minha vida? Qual é o suprimento das minhas necessidades? É obedecer o Senhor ou é fazer aquilo que o Senhor, ou aquilo que faz bem para o meu ego, para a minha vontade, para o meu egoísmo? O que eu tenho feito? O que tu tem feito? O que tem te movido? Porque quando a gente não é movido, irmãos, quando a gente obedece, a gente sempre vai achar um problema na vida do outro. Sempre. Quando nós não obedecemos, ou a nossa obediência é relativa apenas daquilo que nos é favorável, a gente sempre vai arrumar um motivo para não obedecer. E o motivo vai estar sempre na outra pessoa. Nunca vai estar no meu problema. Pode ter certeza disso, irmãos. Então, por quê? Porque esse vírus adâmico é muito forte, da independência, desobediência, viver minha própria vida, viver minha própria realidade, viver minha própria necessidade. Eu sei, eu sou, eu faço, eu nunca vou obedecer. E aqui, imagina, foram presos por causa da palavra, foram libertos pelo anjo, saíram da prisão e voltaram para a boca do leão, ensinando as palavras de vida eterna. Obedecer a palavra. Amém, irmãos? E hoje nós temos um instrumento que nos ajuda muito a não obedecer a palavra, que é o nosso querido celular. Às vezes a TV também. O celular e a TV, então, ajuda demais.
ficamos no nosso comodismo, na nossa vidinha tranquila, né? Tem muitas coisas listas que podemos fazer, que é lícito. Mas quando não obedecemos e atrapalhamos aquilo que Deus faz, o que adianta, irmãos? Aí vocês imaginam a habitação do Espírito em nós, o que ele deve estar sentindo e se manifestando. De que forma ele está mexendo com a gente. O que ele deve estar falando com o Pai. Pai, Jesus, eu estou aqui neles. O que eu faço? Amém. Quinta característica. A primeira é temor, a segunda é unidade, a terceira é compaixão, quarta é obediência, a quinta é perseverança. Capítulo 5, versículo 32. Diz assim: e nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. O que é isso aqui, irmãos? O contexto disso é, depois que eles foram presos e foram libertos pelo anjo, né? Ali encontraram, os guardas foram no cárcere, versículo 22, e relataram. E viram que a prisão estava fechada, com toda a segurança de sentinela, e lá, abrindo as portas, não encontraram nenhum dos discípulos que estavam presos. Então, o capitão do templo e os principais sacerdotes, ouvindo essas coisas, ficaram perplexos, versículo 24, a respeito daquilo que tinha acontecido naquela prisão. Neste momento, alguém chegou e avisou eles: olha, eles estão lá no templo. Aqueles que vocês prenderam, versículo 25, prenderam, estão no templo ensinando de novo. Então o capitão e os guardas foram e trouxeram sem violência agora, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando ao sinédrio. E o sumo sacerdote o interrogou, dizendo: não é verdade que nós ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês. Olha o que a igreja fazia. Eles encheram uma cidade de 100 mil habitantes com a doutrina de Jesus. No entanto, né, dizendo, e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E aí Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, que vocês mataram, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita exaltou o príncipe salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e perdão dos pecados. E nós somos testemunhas. E aqui, eles, só faltou dizer assim, né? E nós não vamos parar de pregar o evangelho do reino. Vocês vão ver depois que eles açoitaram e mandaram eles embora. Nada vai impedir que eu proclame o evangelho do reino, que eu obedeça aquilo que Jesus me mandou. Isso faz parte da denominação, irmãos. É uma obra de uma igreja, é uma obra, até uma igreja, né? É obra de leis e costumes, é obra de regras. Não, é obra de uma pessoa que habita em nós, que vivifica em nós. E é algo pessoal nosso. Se nós não buscarmos essa realidade pessoalmente, nós nunca vamos ter como corpo, como igreja. Amém? Nós estamos falando isso, eu e a Mara, essa semana ainda. Basta 2 ou 3 orarem. Me perguntaram assim: por que tu não proclamou um jejum pelo país? Eu disse: olha, eu acho muito lícito, né? A igreja está muito unida para orar e jejuar pelo país. Mas eu acho mais lícito eu orar e jejuar individualmente. Se eu chamar a igreja, assim, é um sentimento, eu posso estar completamente errado, tá? Vocês me perdoem se eu estiver errado. A sensação vai ser como dar um soco no ar, irmãos. Por quê? Pode ver por nós. Será que nós estamos com o coração cheio de vontade e carga de estarmos juntos nesse mesmo propósito de clamar e jejuar por nosso país? Se eu proclamar uma oração aqui às 6 da manhã, um dia da semana, ou 7 da noite, um jejum assim, intermitente, nós vamos estar com essa carga. Hoje, se nós fizermos um jejum, nós temos que fazer um jejum por nós, como igreja.
para que nós possamos avivar o Espírito Santo em nós. O irmão perguntou para mim sexta-feira, quantos irmãos tem na congregação, na grade? Na grade tem um número bom. Mas comunidade, quanto nós somos? Quantos nós somos? Então, hoje o jejum é muito importante, orar pelo Brasil, orar pelas eleições, jejuar. Mas, irmãos, nós temos que orar por nós, para que nós possamos nos vivificar. Amém? Vocês concordam comigo ou é só impressão minha? Vai adiantar fazer? Vamos fazer um jejum intermitente pela eleição, irmãos. Eu acho que vai, olha, se tiver... Não, deixa eu falar. Então, perseverança. É a quinta. Perseverança. Se o Senhor mover... E todas as vezes que a gente fez jejum, irmãos, o Espírito Santo foi falando, foi fazendo, porque havia uma necessidade no corpo. Há muitas necessidades. Mas hoje, eu pergunto para vocês, com relação a nós, a nossa comunhão com o corpo, com irmãos, como discipulador, como discípulo, como grupo caseiro, como igreja, qual a nossa prioridade? Que prioridade nós temos como corpo, como vínculo, como aliança? Que consideração nós temos com o Senhor e muito menos com os irmãos, uns com os outros? Então, não é isso? Será que realmente eu sou fiel ao Senhor naquilo que o Senhor tem me chamado? Eu obedeço Ele naquilo que Ele me mandou fazer? Eu estou sensível àquilo que Ele quer falar comigo? Porque senão, será que é Ele que governa o meu coração? É com Ele que nós queremos realmente viver a eternidade? Porque se nós escolhermos não viver com Ele aqui, por que a gente acha que a gente vai viver com Ele lá depois? Porque de repente, no momento, Jesus pode voltar, onde nós pode cair duro aqui, e aí, com quem nós vamos viver a eternidade? Essa semana o Senhor me falou isso para mim, eu fiquei com temor. Segunda-feira, quando fui a Porto Alegre. Quinta característica. Se a primeira é temor, a segunda é unidade, a terceira é compaixão, a quarta é obediência, a quinta é perseverança, a sexta é alegria. Eles foram presos, foram açoitados, foram maltratados, mas no versículo 41, olha lá. O que diz lá? Depois de ter sido açoitados, presos, ameaçados, o que aconteceu? E eles se retiraram do sinédrio muito alegres, irmãos, por terem sido considerados dignos de... Caiu tudo ali. Dignos de sofrer afrontas por esse nome. Irmãos, quando nós estamos dentro do propósito e obedecendo o propósito que Deus tem para nós, não interessa o transtorno, nós vamos estar sempre alegres. Amém? O pau pega. Aleluia, Senhor, obrigado. O sofrimento pegou. Oh, Jesus, me sustenta nessa hora da tribulação. Né? O chicote pegou nas costas. Ah, Jesus, é por ti, me leva logo. Essa semana eu estava pensando agora, quando fui a Porto Alegre, naquela palavra de Paulo, que ele diz assim, oh, Jesus, está chegando o dia, né? Vem logo. Eu acho que eu compartilhei na semana passada. Quando chegou o carrasco de Jesus, lá de Paulo, para cortar o pescoço dele, ele recebeu o cara assim, seja bem-vindo, meu amado. Eu quero logo estar com o meu Senhor. Ele estava aguardando para estar com a vida. Mas enquanto não chega essa hora da libação, é o termo que ele usa, esse momento da libação, eu vou obedecer aquilo que ele mandou. Alegre, rapaz, cheio de alegria. Eu até me alegrei agora, estava meio cansado, mas agora me alegrei, irmãos. Mas não é uma alegria, irmãos? Amém? Se a tua alegria está vivendo no mundo, irmãos, fica lá, não atrapalha aqui, né? Aqui é para quem ama Jesus, irmãos. Nós precisamos estar com aqueles que amam, amém? Convivendo com aqueles que querem, é uma alegria, irmãos. Aí, quando nós somos um, não vai haver restrição para aquilo que intentam fazer, amém? Não fica preocupado, vai fazer parte da grade, pode vir no culto de vez em quando, não tem problema, a gente faz de conta e a gente fica vivendo isso aí. Mas a tua vida vai ser penosa.
uma tristeza. Mas quando a gente bota esse coração no lugar certo, as coisas, rapaz, até na pior adversidade vira uma alegria. Amém? Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então o que a gente aprende? Vamos lá. A primeira característica da igreja viva, da comunidade de discípulos, não é só uma razão social da igreja, né? Associação Cristã Comunidade Discípulo. O Diogo está... Olha, tem gente que já sabe o número do CNPJ, decora aqui. Aqui, né? Tanto pagar a conta pelo Pix fazer projeto, é uma coisa de louco. Mas não adianta só ser Associação Cristã Comunidade Discípulo de Jesus, hein? Né? Nós precisamos ser a comunidade de discípulos viva, né, irmãos? Cheia de poder. Primeira coisa é temor. E tudo isso eu boto que às vezes, eu sou o ficha 1 aqui, tá? Temor. A segunda, unidade. A terceira é compaixão. Será que eu tenho compaixão pelo perdido? Será que sou um com meus irmãos? Terceira é obedecer a palavra. Será que às vezes eu não sou tão mais egoísta para fazer as minhas coisas do que fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer? Quinta coisa é perseverar naquilo que o Senhor mandou fazer. E a terceira é fazer tudo com alegria, sem murmuração. Amém? E eu me pego, confesso para vocês, às vezes liga alguém para mim e diz: que será que é? Né, Elisa? Mas eu atendo, irmãos. Eu quero dizer para vocês que estou atendendo até vídeo chamado às 11h30 da noite. Mas graças a Deus não era pepino, era só alegria. Né, Barley? Não, era alegria. Por isso que eu estou falando aqui. Se fosse pepino, eu não falava. Glória a Deus. Mas é benção, irmãos, é benção. Mas eu digo para vocês, alguém te ligar às 11h30 numa videochamada é pepino certo, irmãos. Às vezes me perguntaram assim: tu fica 24 horas com o celular ligado? Disse, olha, ele está ligado, eu boto no carregador, fica no lado do coisa ali, né? Se eu vou te atender, eu não sei, né, Daniel? Eu durmo, irmãos, eu quero dizer para vocês que eu durmo. Talvez não é muito, mas eu durmo. Mas pode tocar ficha lá, com muita alegria. E eu trabalho, porque às vezes eu murmuro. Confesso para vocês, às vezes eu murmuro, às vezes eu ranço. Mas graças a Deus que Deus me deu uma esposa. Sexta-feira eu atendi uma ligação, disse: ai, Jesus, o que é isso aqui? Mas é assim. Nós somos uma obra constante, intermitente, perseverante. E aquele que nos amou quer completar essa obra em nós, irmãos. O que Ele pede para nós é que nós tenhamos o coração compungido e arrependido. Possamos nos arrepender, não é pelo que um fala. Talvez se eu conheço a vida de alguém ou de algum que eu convivo aqui, chega aqui, eu sei que não é nada disso. Mas quem é tu para falar? Eu te conheço, sei como é que tu é. Mas não é a minha vida com Ele. Amém? A minha vida com Ele. O que a gente aprende com isso? Gamaliel, ele deu um sábio conselho aqui para os judeus da época. Os judeus queriam matar, prender, aniquilar, destruir os discípulos. Daí ele assim: olha, se isso é de Deus, não adianta vocês ir contra. Agora, né, se é do homem, tudo vai se dissolver. Olha o exemplo do Teudas, né? O Teudas e o Judas, o Galileu, fizeram um movimento lá de divisão e morreu o movimento. Irmãos, o Senhor nos chamou para encher aonde nós vivemos a doutrina de Jesus, da vida de Jesus, da revelação de Jesus. Amém? Onde é que está escrito isso? 28. Eu quero orar com vocês nessa noite. Eu quero orar. Se tem enfermos aqui, tem óleo, eu quero orar por ti. Eu quero te convidar para a gente poder praticar um pouquinho desse evangelho, dessa verdade. Para que a gente possa ver se manifestar da graça de Deus entre nós. Para quê, irmãos? Qual é o propósito? Para que o Espírito Santo vivifique a palavra dele entre nós, no meio de nós e através de nós. Amém, queridos?
É com um temor que eu quero falar isso para vocês. No 5:28 diz que a acusação que eles passaram dos religiosos: no entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Quando nós temos a doutrina de Jesus bem viva em nós, isso se multiplica automaticamente aonde nós estamos, com quem nós estamos. Amém, irmãos? Com quem nós convivemos. É isso que o Senhor quer. Ele não quer uma religião. O judeu era uma religião. Ele não quer religião, ele quer pessoas vivificadas pelo Espírito, irmãos, que multiplique. É isso. Se eu vou fazer algo no mundo com pessoas do mundo, qual é o propósito que eu tenho lá? Proclamar o Evangelho do Reino. Falar dele. Manifestar a vida dele. O poder dele. Se eu estou com o corpo, manifestar a vida dele. O poder dele. O mover dele. Amém? Eu termino só com um pequeno testemunho. Que sexta-feira, nós temos lá o projeto que está jogando um campeonato do adulto. De convertido só tem, acho que o Gabriel, o Giovanni treinando, o Daniel ajudando. Só. E o Dandão. Né? Mas é interessante. Eu fiquei sabendo do resultado por incrédulos do jogo. Lá, o time ganhou. E é interessante que foi dois. Um pai que estava assistindo lá. E o outro, o secretário lá, que faz parte do trabalho. Não é o secretário, mas um que assessora ele lá. Como é bonito de ver vocês, a torcida de vocês, a vibração de vocês, a alegria de vocês. Né? E esse pai, que é um dos meninos que joga conosco lá, na realidade foi o irmão dele mais velho, não foi o pai. Ele compartilhando que é uma alegria, né, ver o pessoal vibrando. Eu não sei nem quem tinha, quem estava, quem não estava. Por que eu estou dizendo isso? O futebol é uma ferramenta, mas o mundo, irmãos, olha, não é proclamado o Evangelho do Reino. A gente faz uma oração antes, mas ele ora o Pai Nosso, bem forte, né? Se fosse pela altura do Pai Nosso que eles oram, ia dar sempre empate, porque o outro time também ora o mesmo Pai Nosso, não sabe nem o que estão orando. Mas é uma maneira simples de nós sermos luz no meio das trevas. Simples. Se Deus vai salvar, a minha expectativa é que dê muito fruto. Da mesma forma, a tarde da criança, dê muito fruto. Mas se a igreja não for fechada e unida nesse propósito, irmãos, como é que nós vamos fazer isso? Tarde da criança, anos. Quantos frutos deu no início, no princípio? Nós éramos poucos, mas todos tinham o mesmo coração, o mesmo propósito, né? A mesma carga, o mesmo princípio. E quando não é o número, mas quando todos têm o mesmo coração, não há restrição para aquilo que o Senhor quer fazer. Amém? A igreja é feita assim. É um pirê de batata. Não é um saco de batata. Amém, irmãos? Que decisão nós tomamos aqui nessa noite? Vamos ser um saco de batata ou vamos ser um pirê de batata? O que nós nos dispomos a ser? Como é que está essa aliança que eu tenho com o Pai e uns com os outros? Qual é o compromisso? Estou vivendo aquilo que eu me comprometi com o Senhor? É isso que o Senhor pergunta para nós. A igreja viva, a comunidade viva, só é feita de pessoas vivificadas pelo Espírito. Amém, irmãos? Curadas, restauradas. Não que não possa ter enfermidade entre nós, mas eu creio, e é uma coisa que eu e a Marta temos compartilhado isso. Né? Eu tenho tido essa carga. Antigamente eu era tão intrépido, eu pegava, orava, impunha as mãos. Hoje parece que a sensação que eu tenho, talvez seja incredulidade minha aqui, parece que nada acontece. Mas essa noite eu quero orar, quero junto com vocês nós orarmos uns pelos outros, para que a oração de fé
cure o enfermo. Se tiver alguém que esteja enfermo aqui. Amém? Só escutei um amém, amém, irmãos? Então vamos ficar de pé, vamos orar, chamar o Dani aqui para estar ministrando conosco. Senhor, ministra o nosso coração. O teu Espírito vivificou a palavra lá no início, mostrando um modelo de como tu queres e como tu operas no meio de pessoas que realmente têm um coração como cantamos antes, totalmente teu. Por isso, nessa noite, eu quero clamar, Senhor, para que o Teu Espírito Santo fale conosco, vivifique a Tua palavra, nos constranja diante de Ti se há em nós algum caminho mau. Para que possamos não viver uma mentira contigo, mas muito pelo contrário, Senhor, assumirmos diante de Ti aquilo que realmente queremos, aquilo que realmente somos, aquilo que realmente decidimos em Ti, Senhor. Tu não veio para nos condenar, Tu veio para nos salvar. Tu não veio para trazer palavra de condenação, muito pelo contrário, Tu veio para nos trazer palavra de arrependimento. Tu nos ama tanto, Senhor, que sempre quer nos dar uma nova chance para mudar nossa mente, converter o nosso coração a Ti e realmente obedecer aquilo que tem nos mandado fazer. Por isso nos ajuda, Senhor, na nossa limitação. Faz nós discernirmos e termos revelação, não só das estratégias, não só do modo, da maneira, da forma como Tu queres falar. Tira os nossos olhos, tira de nós qualquer espírito crítico de olhar para os outros e ver defeitos e problemas. Muito pelo contrário, leva-nos a olhar para Ti, a nos arrependermos e realmente entendermos que nós só podemos amar porque somos tremendamente amados por Ti. Nós só podemos perdoar porque fomos tremendamente perdoados por Ti. Por isso leva-nos, Senhor, a esse novo que tem de Ti. Não queremos ser uma igreja hipócrita, muito pelo contrário. Sim, uma igreja arrependida que sabe das suas dificuldades, mas quer viver a verdade em Ti. Ajuda-nos nisso, Senhor. Não só vivermos no lícito, que muitas vezes é tão bom. E é bom, Senhor, não é pecado, mas leva-nos aqui através do lícito, possamos viver a Tua verdade e não deixarmos de proclamar as Tuas verdades aonde nós estivermos, para que a Tua vida se multiplique em nome de Jesus, até possamos sermos através das portas que Tu tem aberto, inundar a cidade, seja Santa Cruz, Vera Cruz, aonde for, com a Tua palavra, com a Tua vida, com o Teu propósito. Clamamos isso, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.